Olá, sétimo ano, boa tarde. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Hoje daremos continuidade aos contos fantásticos. Vamos relembrar a estrutura inicial de um conto fantástico. Vejamos. Lembrando que, pessoal, essa estrutura é uma estrutura de um conto tradicional, tá certo? Situação inicial. A situação inicial nada mais é que o início da narrativa. Nela, podemos descobrir o contexto da narrativa. Por exemplo, quem são as personagens, qual é o espaço e o tempo nos quais a história vai ser narrada e quais são também os primeiros acontecimentos delas, tá certo? Já no desenvolvimento ou conflito, vai ser apresentadas as ações que modificam o estado inicial da narrativa, tá certo? É nisso que veremos o conflito. E o que é esse conflito? Conflito é o que fará as personagens agirem para resolver uma determinada situação, problema. Já no clímax, é o maior momento de tensão, quando o problema está no auge e as ações que forem tomadas serão as que vão definir o rumo da história. Já a conclusão, ou também chamado de desfecho, foi como eu escrevi, como o nome próprio já diz, é o final da história. É que será provavelmente diferente de como ela começou. Ela pode mostrar que o problema foi solucionado ou não. Depende muito mais do tipo de conto que estamos lendo. No caso, estamos lendo, estamos aprendendo sobre os contos fantásticos. Outra coisa que eu gostaria de retomar na aula anterior é a voz narrativa. São os tipos de narradores que foi onde eu senti que vocês tiveram mais dificuldade. Então, eu vou apresentar para vocês cada tipo de narrador e darei alguns exemplos. Narrador personagem. Vamos lá. Ele participa da história e narra em primeira pessoa. Conta apenas o que viveu, sentiu, viu, pensou. Não conhece os sentimentos dos outros personagens. Lembrem-se bem, não conhecem o sentimento dos outros personagens. Narrador observador. Não participa da história e conta só o que observa da cena. Ele narra em terceira pessoa. Narrador onisciente. Como eu já havia falado na aula passada, o narrador onisciente vai ser como uma fusão do narrador personagem e narrador observador, porém com uma diferença. Vamos ver. É um narrador em terceira pessoa e tem total conhecimento dos fatos e dos personagens. Ou seja, ele conhece tudo que está se passando e sobre os personagens. Assim, ele conhece o passado, o presente e o futuro dos personagens, bem como seus pensamentos e sentimentos. Lembrem bem, pensamentos e sentimentos. Vamos ao primeiro exemplo, que é do narrador personagem. Eu peguei um trecho do romance Dom Casmurro, de Machado de Assis. Uma noite destas, vindo da cidade para o Engenho Novo, encontrei no trem da central um rapaz aqui do bairro, que eu conheço de vista e de chapéu. Cumprimentou-me, sentou-se ao pé de mim, falou da lua e dos ministros, e acabou recitando-me versos. A viagem era curta, e os versos
Pode ser que não fossem inteiramente maus. Sucedeu, porém, que, como eu estava cansado, fechei os olhos 3 ou 4 vezes. Tanto bastou para que ele interrompesse a leitura e metesse os versos no bolso. Vocês podem ver que aqui está sendo narrado em primeira pessoa, como é dito, narrado em primeira pessoa. Ou seja, mas não necessariamente porque é em primeira pessoa, o narrador vai falar sempre eu vi, eu senti, eu comi, eu dancei, eu pulei. Ele pode bolar estratégias da maneira que ele fala para dizer tudo isso sem repetir eu. Encontrei no trem. Por exemplo, eu encontrei no trem. Entenderam? Vamos lá ao exemplo do narrador observador. O sol estava começando a abaixar e a luz da tarde estava sobre a paisagem quando desceram a colina. Vocês já podem ver, ele está falando de outras pessoas. Ele não está participando da narração. Até agora não tinham encontrado viva alma na estrada, ou seja, eles não tinham encontrado viva alma na estrada. Já estavam andando havia 1 hora ou mais quando Sam parou por um momento, como se escutasse algo. Vejam bem, como se escutasse algo. Ele não afirma com certeza. Ele tem essa adversidade, como se escutasse algo. Ele não tem certeza que ele escutou algo. Estavam agora em terreno plano e a estrada, depois de muitas curvas, estendiam-se em linha reta, através de um capinzal salpicado de árvores altas. Esse é um trecho do romance O Senhor dos Anéis, de R.R. Tolkien, tradução de Lenita Maria Rimoli Esteves. Vamos ao exemplo do narrador onisciente. Vamos lembrar, narrador onisciente, em terceira pessoa, tem total conhecimento dos fatos e dos personagens, conhecendo seu passado, seu presente, seu futuro, seus pensamentos e seus sentimentos. Vejamos. Clarissa fica ali parada com uma sensação de culpa. Ou seja, que ela não está dizendo como se estivesse com uma sensação de culpa. Ela está afirmando. Ou seja, o narrador está afirmando que ela está com uma sensação de culpa. Ela conhece esse sentimento de Clarissa com as flores no braço. Ou seja, ela também está vendo e sabendo o que ela está sentindo, torcendo para que a estrela apareça de novo, constrangida com seu interesse. Ela não é dada a bajular celebridades, não mais do que a maioria das pessoas, mas não consegue evitar a atração exercida pela aura da fama, mais do que fama, imortalidade mesmo. Clarissa se deixa ficar ali parada, tola como qualquer fã, por mais alguns minutos, na esperança de ver a estrela surgir. Sim, só mais alguns minutos, antes que a humilhação se torne simplesmente demais. Depois de alguns minutos, quase 10, embora deteste admiti-lo, parte de supetão, indignada. Ou seja, além de ela estar descrevendo Clarissa, como ela está, como ela se encontra, ela sabe dos seus sentimentos e dos seus pensamentos, tá certo? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido a voz narrativa presente nos textos, para que possamos compreender melhor os contos fantásticos. Então, qualquer dúvida,
estarei disponível. Um beijo a todos e até a nossa próxima aula.